Exatamente. E eu acho que as pessoas em casa se identificam com os comentários, assim como a galera que tá aqui, ó, te assistindo agora se identifica com o seu, porque você vive isso. A gente não fala de uma política simplesmente por estudar e ler 200 livros. A gente fala da política porque nós vivemos a política. Você paga o seu IPTU, o seu IPVA, o seu aluguel, água, luz, telefone, você vai no mercado, você sabe quanto custa o preço de um arroz 5 quilos, você sabe das coisas. Você começa... Você vive a política. Você sabe que vários bairros de São Paulo não tem saneamento básico. São 60% da cidade de São Paulo não tem saneamento básico, meu irmão. Que são as periferias de São Paulo. É uma loucura a gente falar isso. Imagina no Brasil inteiro como é que funciona. Então, quando a gente fala com as pessoas, só para concluir esse assunto sobre Jovem Pan e televisão, a gente fala com as pessoas no sentido de nós não nos colocamos no lugar da Dona Maria, no lugar da Val, que tá aqui assistindo, da Rafa, que tá assistindo, do Marcelo Jorginho, que tá assistindo, que são pessoas que não entendem como a política conseguiu dar essa reviravolta de ter um cara que foi condenado em segunda instância. Não, segunda não. Desculpa. Terceira. Então, terceira instância. Terceira instância. Olha só. O STF condenou, depois descondenou. Aí é que tá. Ficaram as condenações. Virou o presidente e o nosso ex-presidente agora tá inelegível. Porque fez uma crítica... Porque fez uma crítica ou porque se reuniu com as pessoas que, teoricamente, ele poderia se reunir. A Dilma fez isso em 2014. 14? Salvo engano, 14. A Dilma fez isso também. Por que ele não poderia? E agora essa cambalhota que a política vai dando e as pessoas em casa não têm voz. Surreal. Nós estamos... por que as pessoas ficam com medo, né? Por que nós temos seguidores hoje no Instagram? Porque o Instagram virou uma ferramenta de voz que essas pessoas não têm. Por isso que elas seguem a gente. Mesmo assim, os donos do Instagram tentam tolher a nossa voz. Tentam tolir. Eu vejo no Instagram... Ainda tem isso. Até tem as redes sociais aparelhadas pelos donos. Porque a rede social é a grande revolução que deu voz ao homem comum. Exatamente. A primeira vez o cara não precisava de ventríloco, de jornal, de Globo, de Folha de São Paulo. Ele falou, não, eu vou dar minha opinião aqui. Foi isso, por exemplo, que levou a eleição do Bolsonaro. Exatamente. Foi isso, por exemplo, que levou a eleição do Donald Trump, que são eleições muito parecidas. Ou seja, a rede social é a revolta do homem comum. A colocação do homem comum falando por si mesmo sem precisar de um ventríloco, quer seja professor, jornalista, universitário, que seja. E não é à toa que eles querem também hoje limitar as próprias redes sociais, fazendo a regulação. Exatamente. Por que a gente tem os nossos seguidores hoje, sabe? Você tá lá falando com uma propriedade gigantesca no seu Instagram sobre política, sobre... Cultura, né, cara? Você é um poeta, é um artista, né, cara? Tá lá... E eu vejo os seguidores que você tem. Aí eu vejo que quando eu entrei na Jovem Pan, eu tinha 12 mil seguidores, assim, que era através do podcast. Hoje eu bati 40 mil. O que as pessoas que estão me seguindo, elas esperam, cara? A gente tem parece que a gente firma um compromisso com as pessoas que não têm voz, com as pessoas que estão em casa agora. Órfãs. É isso, cara. Eu olho quando eu vou postar alguma coisa que eu posto sobre a minha família, eu posto para elas não desistirem da família delas. Espelham no exemplo, isso, você tá entendendo? Você dá um exemplo, cara, eu tenho voz. Não é só a Globo, não é só a Folha de São Paulo, você tem um cara que fala diretamente comigo. E as pessoas e os caras estão querendo tolher exatamente isso. É só isso que a gente quer, o direito de existir. Não é isso que os homossexuais falam quando em relação à homofobia. A gente só quer existir. A gente só quer falar. Só quer o direito. A gente quer ter o direito de se expressar. Direito isso de ter direito. A gente. Exatamente. Caraca, velho. Olha, eu vou te falar. A gente tá caminhando para um lado que eu não imaginava. Em pleno século XXI. Porque quando o Bolsonaro entrou, Adriles, você lembra muito bem, falou que a ditadura ia voltar. A ditadura... O golpe que vai ser dado. O golpe que vai ser dado. O golpe do presidente foi eleito. Nunca vi isso, mas tudo bem. O cara vai dar um autogolpe. Tudo bem. Bom, doutor, o cara foi eleito, eu tô aqui, vou dar um golpe. O que é golpe? Eu já sou o presidente. Tá trabalhando contra a democracia. Aí assume o outro lá, você não pode mais postar sua opinião na rede social, a rede social sua é removida, você não pode contestar ninguém do STF, senão é golpismo, você não pode protestar em frente ao QG, senão é golpe, tudo é golpe. Exatamente. E ninguém sabe o que é golpe, na verdade. O discurso pró-democracia agora é o discurso de censura. Hoje a propaganda do TSE, eu tava comentando isso hoje no Fio Diário. Meu Deus do céu, contra! Cara. A propaganda é maravilhosa. Não. A favor da liberdade de expressão, uma funkeira negra. A favor da liberdade de expressão. Mas não pode discurso de ódio, não pode fake news, não pode desinformação. Agora, quem define o que é desinformação? Quem define o que é fake news? Quem define o que é discurso de ódio? Exatamente. Alexandre, não gosta de você. Ódio, vai preso! Eu acho que o sistema eleitoral ainda é precário. Desinformação, vai preso! Exatamente. É isso que é desinformação? Então fica difícil. Cada vez mais, né?
Cada vez mais. Então fica custoso. Mas aí entraram numa parada que a ditadura ia voltar e não voltou. Aí, eu acho que ela tá sendo colocada agora. Então, em 2023 acontece tudo isso. Não é estranho, cara? O que é ditadura? O que é democracia? Você tem um cacique indígena que tá preso até hoje. Por quê? Tava protestando em frente à QG. Você teve um humorista amigo meu, Bismarck do Hipócrates, ficou 45 dias numa solitária, você sabia disso, sem ver a luz do sol. Porque ele estava inconformado com a eleição. Isso foi a Polícia Federal que falou. Você tem um ministro da Justiça que tinha uma minuta lá de um GLO, por isso ele tá preso há 6 meses. Você tem pessoal lá do GSI, que orquestrou, que ensaiou os caras ensaiando lá, entrando na invasão do 8 de janeiro, não acontece nada. Você tem pessoas presas sem o devido processo legal. 300 pessoas presas, sendo que a gente não sabe que pessoas realmente depredaram ali a Praça dos Três Poderes. Não, sendo julgadas juntas, né? Tinha velhinha de 80 anos em frente à QG, tinha gente que nem entrou na praça, que tá presa, que tá como réu, e aí tem o Alexandre de Moraes, mais uma vez vou falar dele, falando assim, não importa, entrou lá é criminoso. Acabando com o princípio básico elementar da democracia, que é a individuação de conduta. Você responde pelo que você faz, não pelo grupo ao qual você pertence. Sim. Ou seja, você tem uma série de coisas, prisões arbitrárias, censura prévia, que são próprias do quê? Ditadura. É engraçado. Aquilo que eles acusavam o Bolsonaro de fazer, pra mim, é o que tá acontecendo hoje. Eu não acho que o Brasil vive uma democracia plena de jeito nenhum hoje. É muito difícil, né? Lembrando que o nosso presidente falou que a democracia é relativa. E você lembra que o nosso presidente falou que a democracia é relativa em frente a quem? Nicolás Maduro, a ditadora da Venezuela. Realmente, ali a democracia é relativa. Você tem eleições fraudadas, você tem povo passando fome, liberdade de expressão caçada, gente sendo torturada, assassinada. Ali a democracia relativa ali é a ditadura absoluta, que é o sonho do Lula como marxista, comunista que ele quer ser. Só que ele não é o ditador. O ditador hoje vem de outro lugar e usa toga. É moderno. Né? É moderno. O Aldous Huxley, que é um autor do caráter que escreveu O Admirável Mundo Novo, ele falava: as ditaduras do futuro vão ser muito parecidas com a democracia. Elas vão se utilizar do discurso democrata para solapar a liberdade, para solapar a democracia. E o que está acontecendo? Exatamente isso está acontecendo no Brasil. O Brasil é um experimento dessa ditadura moderna. Talvez o maior de todos.